Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo, aqui do canal Só Números, e essa aqui é uma videoaula completa sobre função quadrática. Eu já gravei um curso completo sobre função do primeiro grau, que é a função afim. Agora nós vamos estudar a função do segundo grau, né? A função polinomial do segundo grau, que é conhecida como função quadrática, tá? Aqui tem um esboço dessa primeira parte da aula e depois eu vou apresentar mais conhecimentos. É uma aula completa. E no final, então, eu vou gravar um outro vídeo resolvendo um monte de exercícios sobre funções quadráticas, beleza? Vamos para a aula? Pessoal, para iniciar então o estudo da função quadrática, vamos ler inicialmente a definição. O que a matemática entende como função quadrática? Acompanha aí, ó. Eu vou destacar aqui esse pequeno termo aqui, né, ó, definição. A definição é assim, ó. Uma função quadrática é qualquer função f de R em R dada por f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, com os coeficientes a, b e c reais e o a obrigatoriamente diferente de zero, beleza? Então essa é a definição de função quadrática. Eu vou ler de novo ali e vou abordar pequenos detalhes que é sempre importante, tá? Vamos lá. Se você quiser, vai anotando aí no seu caderno, ó. Uma função quadrática é qualquer função f de R em R. Esse primeiro R aqui, ó, se você quiser escrever, fazer uma anotação, esse primeiro R é o domínio da função. E o domínio da função é sempre o eixo x, tá? Então você vem aqui e escreve domínio. O domínio é sempre observado no eixo x. Esse segundo R é o contradomínio. O contradomínio é aqui no eixo y. Isso aqui está querendo dizer assim, ó, uma função que pega um número real e transforma em outro número real. Beleza. Essa função é dada por f de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Veja que o a, o b e o c são números reais. Pode ser, por exemplo, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Números reais, 1,5, π, pode ser qualquer número. Com essa observação aqui, ó, o a obrigatoriamente tem que ser diferente de zero, tá? O coeficiente que multiplica o x ao quadrado nunca pode ser zero, porque se for zero, cancela o x quadrado. 0 vezes x quadrado dá zero, aí sumiu. E aí ficaria uma função do primeiro grau, uma função afim. E é função do segundo grau porque o expoente é 2. Beleza? Aí aqui, gente, ó, nós temos um esboço simples de como se comporta o gráfico de uma função quadrática. Esse gráfico aqui, ele recebe um nome que seria interessante você colocar aí, ó. Geralmente, nós chamamos essa curva aqui, ó, de parábola. Então aqui, ó, o gráfico da função quadrática recebe o nome de parábola. E veja que interessante que nessa parábola que eu desenhei aí, dá para a gente identificar o valor mínimo da função, ou seja, o ponto mais baixo. Esse ponto aqui nós vamos ver depois, aqui mesmo nessa aula, que ele recebe o nome de vértice, tá? Vértice. E como é um ponto, então é masculino, é o vértice, tá? Tem muita gente que fala a vértice, mas não é. É o ponto que recebe o nome de vértice. Perfeito? Vou colocar aqui, então, alguns exemplos de função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Vamos aqui o item A, ó. Você pode ter uma função quadrática desse tipo aqui, assim, ó, f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 1, beleza? Veja que aqui você tem uma
Lembra da equação do segundo grau? Que seria completa, né? Você tem os coeficientes A, B e C. O número 2 seria o coeficiente A, o 3 seria o coeficiente B e o menos 1 seria o coeficiente C. Mas eu também posso escrever uma função quadrática faltando um desses carinhas aí, ó. F de x igual menos 0,5x ao quadrado mais 3. Veja que nesse caso nós não temos o número que multiplica o x. Esse mais 3 aqui está substituindo o menos 1. E tanto o 3 como o menos 1, eles substituem a letra C, beleza? Porque é a letra C que não acompanha o x. Então, nesse caso, o coeficiente B é 0. Ó. Vou colocar aqui. O coeficiente B é 0. Lembrando que quem acompanha o x² é o A. Quem acompanha o x é o B. E quem está sozinho, sem a incógnita, sem a variável, é o C. Beleza? Vamos fazer outro exemplo de função quadrática. Item C. Vamos fazer aqui, ó, f de x igual... Deixa eu pensar aqui, menos 4x ao quadrado mais 2x. Pronto. Veja que aqui você tem o coeficiente A, que é o menos 4, que multiplica o x². Você tem o coeficiente B, que é o 2, que multiplica o x. Quem não aparece aqui é o coeficiente C, o número sozinho. Então, nesse caso, C igual a 0. Perfeito? Vamos fazer um último exemplo aqui, ó. Item D. F de x igual a x ao quadrado. Nesse caso, você só tem, ó, nesse caso aqui eu vou colocar, você tem o coeficiente A que não aparece. Quando não aparece, é 1. Perfeito? E o coeficiente B e C, eles não aparecem. Não aparece o termo com x e não aparece o termo sozinho. Isso quer dizer que o B tem o mesmo valor do C e os dois são iguais a 0. Beleza? Então, esses são exemplos de funções quadráticas ou funções polinomiais do segundo grau. Veja que em todos os casos aparece x elevado ao quadrado. Tem que aparecer. Se não tiver lá x ao quadrado, t ao quadrado, uma letra elevada ao quadrado, então não é função quadrática. Perfeito? Vamos continuar. Pessoal, agora eu vou falar para vocês sobre um tema muito importante mesmo, e que é pouquíssimo abordado, principalmente no ensino médio. Só que daí às vezes você vai fazer o vestibular e esse negocinho bonitinho tá lá. Deixa eu pegar essa régua aqui, ó. Ó, o que nós vamos fazer agora? É o foco e a diretriz de uma função quadrática cujo gráfico é determinado por uma parábola. Ah, mas o que é isso? Funciona assim, ó. Matematicamente, a parábola é definida por isso aqui. Essa aqui é a definição de uma parábola, que eu vou explicar para vocês. Então, às vezes você vai no vestibular e ele vai te fazer essa pergunta e você nunca viu, você não vai saber. Beleza? Então, vamos lá, ó. Veja que aqui eu tenho um ponto, que é o foco, que eu chamei de F de foco. Eu tenho uma reta, que eu batizei de D, de diretriz. Perfeito? Perfeito. Então, foco e diretriz. Eu só tenho essas duas coisas, o foco e a diretriz. Só isso. A pessoa te dá um ponto, que é o foco. Te dá uma reta, que é a diretriz. E o ponto não pode estar sobre a reta. Não pode. O que seria a parábola? Parábola é o conjunto formado por todos os pontos que estão à mesma distância do foco e da diretriz. Aí você vai falar assim, professor, não entendi. Calma, vamos lá, ó. Pega esse ponto aqui. Veja que esse ponto, ele está uma unidade de distância do foco e ele também está uma unidade de distância da diretriz. Então, só pertence à parábola os pontos que estão à mesma distância, tanto do foco como da diretriz. Deixa eu pegar outro ponto, ó.
Veja que se eu pegar esse ponto aqui, ele vai ficar pertinho do foco e longe da diretriz. Então esse não é. Mas esse aqui, ó, se eu pegar aqui, deixa eu abrir esse canetão aqui. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, o meu quadro é quadriculado, eu não sei se vocês conseguem ver, tá? Veja que aqui eu tenho 2 unidades de distância. 2 unidades de distância. E se eu descer aqui também, tenho 2 unidades de distância. Então, esse ponto também pertence à parábola. Porque a parábola é formada por todos os pontos que estão simultaneamente à mesma distância do F e da diretriz. A mesma distância do F e a diretriz. Deixa eu pegar outro ponto aqui, ó. Vou supor, agora fica um pouquinho mais difícil de fazer, mas vamos supor que eu peguei esse ponto aqui, ó. Esse ponto, tá? É mais difícil de fazer. Então, o que seria? A distância desse ponto até o F, vamos supor com 3 risquinhos aqui, tem que ser exatamente igual à mesma distância desse ponto até a diretriz, tá? Veja que visualmente aqui olhando não ficou igualzinho, então esse ponto aí não pertenceria. Só que vamos fazer de conta que ficou igual, porque com essa régua aqui eu não vou conseguir medir todos. Vamos pegar outro ponto, ó. Se eu pegar um ponto aqui assim, ó, aqui. Então, esse ponto só pertence à parábola se ele estiver à mesma distância do foco que ele está da reta diretriz. 1, 2, 3, 4. Beleza? Veja que se a gente for fazendo isso, nós estamos formando a nossa parábola. Ó, a parábola seria assim, ó. Beleza? E se eu vier do lado de cá, é lógico que eu não vou conseguir fazer igualzinho, mas tentei. Então essa seria a nossa parábola. Beleza? E aí, gente, quem estudou física já tudo, isso aqui seria o foco, porque se um raio entra paralelo aqui, bate na parábola, ele se encaminha para o foco, tá? E então vamos lá, vamos só lembrar. Parábola é o conjunto formado por todos os pontos que estão simultaneamente à mesma distância do foco da parábola quanto da sua reta diretriz. Beleza? Escrevam isso aí, porque pode ser uma pergunta de vestibular e geralmente não tem continha. É só você ir lá e responder. E esse último ponto aqui, ó, veja que ele é o ponto mais baixo da parábola. Ele é chamado de vértice. Vamos colocar aqui. Vértice. Beleza, né? Tranquila essa parte aí. Vamos avançar então. No próximo item que nós vamos ver, eu quero falar sobre a concavidade da parábola. Concavidade da parábola. Vamos dizer assim, a parábola ela pode ser tipo um copinho virado para cima, como ela pode ser um copinho virado para baixo. Quando você esboça o gráfico da parábola, isso fica evidente. Se eu perguntar aqui para você, ó, essa aqui é uma parábola com concavidade voltada para cima, ó, côncava para cima, concavidade voltada para cima. Depois do gráfico pronto, é fácil dizer concavidade voltada para cima, é fácil. Mas e se o gráfico não estiver pronto? Como é que você sabe se uma parábola tem concavidade voltada para cima ou não? Suponhamos que a pessoa te deu a seguinte função, ó, vou colocar aqui, f de x igual a ax² mais bx mais c, tá? Então a pessoa te deu a função f de x igual a ax², deixa eu apagar o y aqui e colocar mais abaixo, ax² mais bx mais c, ela te deu essa função. Como é que você consegue descobrir se a parábola tem concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo? Fácil, você olha o coeficiente A. Se o coeficiente A for um número positivo, ou seja, A maior que zero,
Então a sua parábola tem concavidade voltada para cima, algo assim, ó. Olhou no coeficiente A, que multiplica o x², ele é maior que zero? Parábola com concavidade voltada para cima. Beleza? Olhou para o A, vamos fazer do lado de lá, ó. Olhou para o coeficiente A, vou colocar aqui. E ele é menor que zero, um número negativo. O que você já sabe então? Parábola com concavidade voltada para baixo. Pessoal, é muito importante para você que está escrevendo, para você que está estudando, vai anotando isso. Eu não anoto aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo e não ficar muito misturado. Mas você coloca no cantinho aí, ó. Se o coeficiente A, que multiplica x² for maior que zero, aí você vem e escreve parábola com concavidade voltada para cima. Se o coeficiente A, que multiplica o x² for menor que zero, ou seja, número negativo, parábola com concavidade voltada para baixo, um copinho voltado para baixo. Então, nós já sabemos se a parábola tem concavidade voltada para cima quando nós olhamos o próprio gráfico, e nós também sabemos quando nós olhamos para a própria função. Tudo vai depender do A. Tá, tranquilo. Então, nós já sabemos, abre aspas, qual é a função do A dentro da função quadrática. Ele vai determinar a concavidade da parábola, ou para cima ou para baixo. Tudo bem, mas e os coeficientes B e C? Eles determinam alguma coisa? Vamos lá. Vamos ver agora o que acontece com os coeficientes B e o coeficiente C. Imagina que a pessoa te deu a função, vou colocar aqui, ó, a função, vou colocar aqui, tá? Ela foi lá e te deu a seguinte função: f de x igual a ax² mais bx mais c. Uma função onde aparecem os três coeficientes, tá aqui, aparecem os três coeficientes. Aí você quer saber assim, o que o coeficiente c tem a ver com a parábola, na onde que ele interfere? Aí você olha, o gráfico da parábola é assim, ó. O gráfico da parábola é assim, beleza? O coeficiente C, ele determina aonde a parábola vai ter intersecção com o eixo Y. Então aqui, ó, é o valor de C. Se o C for 5, aqui é o número 5. Justamente no número 5 do eixo Y, a parábola vai encontrar o eixo Y, ou seja, vai ter a intersecção no eixo Y. Beleza? Deixa eu fazer aqui, ó. Só que esse ponto, para você marcar um ponto no plano cartesiano, você precisa de duas coordenadas. A abscissa, que é a do x, e a ordenada, que é a do y. Veja que esse ponto ele subiu no eixo y. Só que ele nem foi para a direita nem para a esquerda. Então, esse ponto aqui que eu vou chamar de P, ele andou 0 para x e c unidades para y. Então, que fique claro, escreva aí no seu caderno. O coeficiente c de uma função do segundo grau, uma função quadrática, determina o local onde acontece a intersecção do gráfico com o eixo y. Beleza? Então, já sabemos o que acontece com o coeficiente c. Vamos ver agora o que acontece com o coeficiente b. Mas antes de falar sobre o coeficiente b, preste atenção no que vai aparecer aqui embaixo. Ó, acompanhe aqui. Você tem a mesma função quadrática, f de x igual a x² mais bx mais c. E eu não vou me preocupar com os parâmetros a e nem com o parâmetro c. Agora a nossa importância aqui é só com o parâmetro b, com o coeficiente b. No primeiro gráfico, eu vou dizer que o b é maior que zero.
No segundo, eu vou dizer que o B é menor que zero. E no terceiro, eu vou dizer que B é igual a zero. O que acontece com o gráfico da parábola no B maior que zero? Se o coeficiente B é maior que zero, então a parábola corta o eixo Y quando ela está crescendo. Seria alguma coisa assim, ó, a parábola vem e quando ela está crescendo, ó, crescendo, B maior que zero, ela encontra o eixo Y, beleza? O que acontece quando o B é menor que zero? Nesse caso, a parábola encontra o eixo Y quando está decrescendo. Ó, B menor que zero, encontrou o eixo Y na descida. E quando B for igual a zero, quando o coeficiente B é igual a zero, a parábola encontra o eixo Y no vértice. Tranquilo, né? Veja que são observações que às vezes pode cair num concurso, pode cair no seu vestibular, e a gente geralmente não está habituado a ver esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença na hora de participar de um vestibular ou de um concurso. Então nós finalizamos aqui a primeira etapa do curso completo de função quadrática. Só que não vai parar por aqui, tá? Vamos agora para a segunda etapa. E se você estiver gostando, deixa um joinha aí, se inscreve no canal, faz um comentário e compartilha com os amigos. Beleza? Vamos para a segunda etapa.